E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Então hoje a gente vai falar de Provérbios 23, né? Já estamos chegando próximo, Provérbios 31, né? Final do último capítulo de Provérbios. Quando você se sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você, né? Então, a primeira coisa, ele fala para nós observarmos com atenção, né? Então, existe o ponto de análise da pessoa. Encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas, né? Eu queria generalizar um pouco nessa questão aqui. Quando ele fala aqui sobre autoridade, né? Então, seja rei, seja qualquer coisa, né? E quando ele fala assim sobre encostar a faca na própria garganta, é justamente não só relacionado, né, ao que vá comer ou não, mas aqui está falando sobre a questão dos limites daquilo que você deseja perante essa autoridade, né? Então, caso você desejar muito, né, e é onde você tem que ter mais cuidado, você deve colocar limites à sua própria, né, vontade. E aqui fala para não desejar a iguaria que ele oferece, né? Imagine aqui que você está numa refeição, com certeza você poderia comer, né, as coisas. Mas imagina que essas iguarias, né, que ele oferece seria relacionado a coisas que pode oferecer, né, que podem não estar de maneira correta perante Deus, né? E justamente é o que fala aqui, pois podem ser enganosos. Então, tudo que você for prestar conta diante de alguma autoridade, tome cuidado, né? Tiver oportunidade de estar presente em algum lugar, tome cuidado com aquilo que você pede, porque pode ser uma armadilha para você. E aí depois ele vem aqui dar um conselho, né? Conselho sobre ostentação. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, né? Então a gente não pode de todas as maneiras, né, com todas as nossas forças, querer ficar rico, né? A gente de alguma maneira tem que ter bom senso e tem que ter cuidado, né, com esse desejo de riqueza. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu, né? Aqui está falando sobre o quão, né, perene, né, vamos dizer assim, são as riquezas, né? Porque um dos pontos é, primeiro, porque depois que você tem aquilo que você quer, né, isso aqui acaba se tornando para você como se você alcança o seu resultado e depois, sabe? Não tem mais nada. E aí, qual que é o próximo passo, né? Você desejar uma coisa melhor. Mas é justamente por causa disso, né, que a gente tem que entender que essas coisas são passageiras. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que ele oferece, né? Então, tome cuidado, mesmo quando você estiver numa situação de vantagem em relação a alguém, né? Porque as pessoas às vezes podem te oferecer certo tipo de vantagem, porém ela pode estar fazendo isso aqui com má intenção, né? Pois ele só pensa nos gastos, né? Então, quando fala que ele só pensa nos gastos, é que ele não está preocupado com você, né? Se ele está te oferecendo alguma coisa, é porque algum benefício ele vai querer em troca, né? E justamente é um benefício daquilo que você poderia não ter combinado com ele, né? Então, ele de alguma maneira está te dando uma migalha para depois colher algo grande, né? Ele diz: come e beba, mas não fala com sinceridade, justamente porque, mesmo que ele queira comer e beber, né, e te chamar, te convidar para coisas desse tipo, né, dá para perceber que a pessoa não está falando com sinceridade, né, existem segundas intenções, né, e quando isso acontece, o que acaba resultando, né? A gente pode vomitar aquilo que a gente comeu, né, e desperdiçar a nossa cordialidade. Então, nem sempre, né, nós devemos gastar toda a nossa cordialidade com as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que ter muito cuidado, em certo sentido, né, para evitar esse tipo de coisa. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria que você fala, né? Então, aqui é que mesmo que você queira agir de cordialidade, se você detectou alguém que está agindo com tolice, né? A pessoa não vai querer saber aquilo que você está falando para ela. Ela só vai, né, desprezar, né? Porque ela acha que sempre vai estar numa situação de vantagem frente a você. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, né? Aqui tá falando, imagina que um pai, né, morreu e deixou
crianças órfãs. E aí a pessoa, né, uma pessoa indefesa nesse caso, né, os vizinhos começam a mudar, né, os marcos da propriedade e de certa maneira começam, né, a engolir a propriedade de outrem, né? Então, isso daqui é uma recomendação para nós não fazermos justamente porque, né? Pois aquele que defende os direitos dele é forte. E de quem que ele está falando aqui? De Deus, né? E Deus, ele lutará contra você para defender. Então, quando você faz esse tipo de coisa, né? Tentando tirar desvantagem de pessoas que estão fragilizadas, né? Deus, ele, de certa maneira, luta contra você para defender a causa, dessas pessoas. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, né? Então aqui está falando que a nossa energia, na verdade, ela não deve ser dedicada, né, a nem querer vantagens de pessoas, né, que estão em posição mais alta que nós, né, nem desvantagem daquelas pessoas que estão desfavorecidas, né? Mas a gente deve dedicar o nosso tempo, né, à disciplina do nosso coração para que os nossos ouvidos, né, e seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento, justamente para que a gente se encha disso e não precise, né, tirar vantagem nem daquele que tem muito, nem daquele que tem pouco para subir na vida. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com vara, ela não morrerá. Aqui fala justamente sobre muitas pessoas evitam, né, disciplina sobre os seus filhos, justamente porque fica pensando que, nossa, como mal eu vou fazer para ele. Mas na verdade, né, a gente deve fazer isso justamente por causa disso. Ó. Castigue-a e você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Então, muitas vezes, o que ele está falando aqui sobre disciplinar a criança, né? É sobre algo que ela faz errado, né? E a disciplina do pai e da mãe, ela vem justamente no sentido de corrigir esse tipo de comportamento, né? E livrar, né, o seu próprio filho da morte, né? Às vezes ali num presente momento você não está enxergando o quanto aquilo complica as coisas, mas depois, né, isso pode gerar morte para as pessoas, para o seu filho. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Né? Então aqui está falando sobre a alegria de um pai, né, que tem um filho sábio, que fala coisas positivas, boas, num caminho reto, né? Isso daqui é muito importante. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Né? E muitas vezes a gente desvia a nossa atenção, né? Olhando, né, para as pessoas que são pecadoras e muitas vezes têm certas vantagens, né? E esse é o erro, né, da maioria daqueles que são filhos de Deus, né? Eles acabam olhando, né, pro próximo e acham que a medida do poder aquisitivo dessas pessoas, né, é medida o sucesso. Mas na verdade, né, o sucesso, biblicamente falando, né, é questão de temer a Deus, né? Então é melhor do que invejar, né, do que contemplar, né, a riqueza dos outros e desejá-la, é melhor que a gente tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você e a sua esperança não falhará. Ou seja, a gente tem que ter fé naquele que nos chamou, né? Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se empanturram de carne, né? E aqui tá falando sobre você ter alguns comportamentos, né, que fazem com que você, de certa maneira, consuma muito mais aquilo, daquilo que você pode, né? Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Né? Então, geralmente, essa aqui é a imagem do bêbado clássico que a gente tem, né? E a gente consegue constatar isso na realidade. ah, que pessoas, né, que estão sempre regadas à farra, né, em bebedices, em glutonaria, né, elas estão sempre entregues também à preguiça, né, e isso acaba trazendo para a pessoa, né, que se comporta desse jeito, pobreza. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer, né, justamente porque geralmente a atitude, né, dos adolescentes, enquanto tem uma mãe vigorosa, um pai, né, que tá ali, né, tá ok. Mas quando essas pessoas, né, elas começam a ficar de certa maneira debilitadas, né, as pessoas acabam desprezando, né, os seus familiares, né, e justamente esse desprezo, né, faz ela cair em várias armadilhas como essas de cima aqui.
Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento, né? E a gente compra a verdade justamente investindo, né, tempo, né, em meditação, né, em conhecer a verdade, né? E quando a gente conhece, uma vez que a gente conhece, a gente não abre mão dela, né, porque é um bem precioso demais. Nem dela, nem da sabedoria, nem da disciplina e nem do conhecimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra, né? Então, novamente falando sobre a alegria que o pai, né? E aqui se refere tanto ao pai da terra quanto ao pai celestial, né? Mas acredito que muito mais no contexto do pai celestial em si fica feliz, né? Quando tem um filho sábio. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que deu à luz, né? Justamente no sentido de honra ao pai e à mãe, né? Que é um primeiro mandamento com promessa, né? Meu filho, dá-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Então, aqui é um conselho de Deus, né, para manter os olhos não na terra, né, não naquilo que se pode ver, mas os olhos naquilo que é de Deus, né? Porque aquilo que se pode ver relacionado à prostituição ou à mulher pervertida, né, seja uma ou outra, na verdade, elas acabam sendo perigosas, sendo armadilhas. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens infiéis. E ela multiplica tanto o dinheiro dela, né, tanto as riquezas que ela acumula, como ela também se multiplica, né? Então esse tipo de pessoa, né, de prostituição, de perversão, ele se multiplica no meio de pessoas infiéis. De quem são os ais, né? Que ele fala aqui, de quem são os ais, de quem são as dores, né? De quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, né? Então, quando a gente começa a viver uma vida caçando esse tipo de coisa, né? A gente vai atrair para nós dores, tristezas, brigas, ferimentos desnecessários e olhos vermelhos, né? Que significa que cansaço. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente, né? Então aqui está falando sobre a aparência daquilo que é prazeroso, né? Que a gente não se deixa atrair. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, né? E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber de novo? Então veja que é sempre uma armadilha mortal, né? Em que aqui no depois do fim, né, dessas coisas que são prazerosas, né, é algo que mata, né? E antes de matar esse veneno, né, ele vai aos poucos entorpecendo os sentidos, né, e fazendo com que a gente sofra coisas e às vezes nem sinta. E aí nós, né, podemos nos perguntar, né, sofremos muito, né, e não acabamos nem sentindo nada, estamos totalmente anestesiados. Quando que eu vou acordar para beber de novo? Ou seja, mesmo depois de sofrer tudo isso, a pessoa não para refletir. O pensamento dela é quando ela vai voltar a ter esse tipo de prazer. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado.